Queridos, graça e paz, sejam bem-vindos, tá? Continuando aqui o nosso pensamento aqui em relação a crescer de fé em fé. Espero que você esteja sendo edificado com essa nossa reflexão, tá certo? E você possa compartilhar essa breve reflexão aqui com outras pessoas. Eu estou aqui debaixo de uma árvore. Essas árvores que tem aqui, provavelmente elas têm de 8 a 9 anos. A gente trouxe estas árvores para cá. Quando a gente trouxe essas árvores para cá, elas eram mudas de aproximadamente 1 metro. Mas antes dessas árvores ser mudas, essa árvore era uma semente. Vou repetir. Antes dessa árvore aqui, ó, ser uma muda, ela era uma semente, tá certo? Tudo certo? Muito bem. Jesus, ele fala de uma fé que seria como semente. Jesus falou o seguinte para os discípulos: se vocês tiverem fé como o grão de mostarda. Algumas versões já estão dizendo do tamanho do grão, mas na verdade no original, né, lá na raiz da palavra, lá no original como foi escrito, não fala do tamanho, fala uma fé como o grão. E não é como o grão é pequeno, é como o grão que foi plantado e vai desenvolver. Você entendeu? É por isso que Jesus está dizendo. Porque senão Jesus estaria entrando em contradição quando ele chama a atenção dos discípulos, porque os discípulos têm uma fé pequena. E várias vezes Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse: por que vocês ainda têm uma fé pequena? Ou seja, porque a fé de vocês não está em desenvolvimento. Então, queridos, assim como essa árvore um dia foi uma semente, e hoje aqui era uma semente, mas você tem noção quantas sementes já saíram desta árvore? Você tem noção quantas sementes já saíram dessa árvore? Claro que você não tem, mas ela um dia foi uma semente que foi plantada, ela germinou, ela nasceu e ela cresceu e ela desenvolveu. Assim somos nós. Viver de fé em fé é viver cada etapa da vida em plenitude, né? E ser como uma semente, ser cheio, pleno. E essa fé ser plantada, certo? Ela nascer, ela crescer e ela desenvolver ao ponto de servir de sombra para outras pessoas, ao ponto de servir de alimento para outras pessoas. Isso é a nossa fé, né? Nós não temos assim uma fé de carência. Nós temos uma fé de semente que nasceu, que cresceu, que desenvolveu, que está em desenvolvimento. Então, não faça apologia de uma fé pequena, mas defenda e cultive sempre uma fé que está em desenvolvimento, vivendo de fé em fé. Pense nisso, que o Senhor te abençoe.